dia, Michele. Tudo bom? Tudo. Estamos começando aqui o Conversas Urbanas do Propur, da URGS. E, primeiro de tudo, eu queria que você se apresentasse para o nosso público, né? E falasse um pouquinho da sua trajetória pessoal, profissional, tudo mais. Vai lá. Então tá. Gente, bom dia. Eu sou a Michele, eu tenho um canal no YouTube e no Instagram chamado As Travas da Vida. Eu sou gestora de tecnologia da informação em uma multinacional que faz gestão de capital humano. Basicamente, quem faz folha de pagamento e paga o salário das pessoas, tá? A gente fala gestão de capital humano porque é mais bonitinho, mas é isso que eu faço. E eu trabalho no que a gente chama de olho do furacão. Sabe quando não dá para pagar as pessoas? Eu tenho que fazer todo mundo resolver para conseguir pagar, né? Porque imagina a galera não receber salário em dia, né? Cobradora. Não. Eu, na verdade, sou a empresa responsável por garantir que tu receba o teu salário. Sim. Então, é uma posição bem interessante de se trabalhar, mas como lida com folha de pagamento, né, gente? É o olho do furacão todos os dias. Mas é engraçado trabalhar no olho do furacão, assim, considerando que eu fui policial antes. Né? Então, tendo sido policial militar, esse olho do furacão, para mim, tá mais para olho da marolinha ali, porque não faz diferença nenhuma, né? Antes eu saía na rua pensando se eu ia voltar viva, hoje eu saio na rua pensando se eu vou conseguir resolver a galera receber o salário, né? Eu sou uma pessoa que vem de uma origem bem simples, assim. Eu estudava numa escola que, no início da minha vida, apesar de ser uma escola particular, era aquela coisa que a minha mãe ficava devendo 2 anos de mensalidade, e aí a gente ia para uma escola pública, depois ela achava um jeito de pagar, porque a gente, por algum motivo, apesar de ser uma escola que tinha uma versão pública dentro dela, não era pública, era financiada, né, que era a escola Pontos Pobres, por algum motivo a gente não encaixava, mesmo eu não tendo nem comida dentro de casa, né? Daí eu fui estudar na escola pública, fui estudar lá na Vila Safira, escola Victor Isler. Lá eu aprendi bem cedo, assim, grandes dificuldades da vida, mas pelo menos tinha comida, né? Então, ponto positivo, assim, né? A escola pública foi que me alimentou por muito tempo. E você foi criada pela sua avó, pelo que você me falou, não foi? Não. Eu fui criada pela minha mãe, debaixo daquele terror, assim, pós-ditadura militar, porque a minha mãe é uma mãe da ditadura militar, né? Então, aquela pessoa que na idade de vocês estava na ditadura militar. Então, imagina, hoje, vocês na idade que vocês estão aqui, estarem na ditadura militar, crescerem e se desenvolverem na ditadura militar, sem liberdade, sem espaço de fala, com relacionamentos controlados, sem saber se o governo um dia ia achar que algo que tu falou era ruim e ia te prender ou sumir contigo. Então, a minha mãe, ela veio dessa cultura e, obviamente, quando ela teve filhos, o que aconteceu? Ela vinha de uma cultura militarizada, de um ordenamento muito mais severo. Então, o tratamento, inclusive, com os filhos era muito mais severo, né? Anos depois, a minha avó, ela foi a que deu esperança, né? Então, quando ela estava passando dificuldade, eu nunca comi um doce. Do nada, parecia que minha avó me dava um bombom. Para uma criança, para uma criança, significativo, né? Mas aí, dado toda essa situação de infância, tudo se atrasou na minha vida, né? Então, todo mundo pensa, vou entrar na faculdade aos 18, vou me formar com 22, 23, 24. E a sociedade, inclusive, tem essa pressão, né, da gente entrar na faculdade. Bom, eu fui entrar na faculdade, eu consegui entrar com 20, primeira vez. Nossa, que legal! E eu pagava a faculdade com o salário do trabalho que eu tinha. Então, imagina, eu recebia e fazia assim. Daí eu sofri um acidente de carro, acabei não podendo continuar a faculdade. E aí, para além disso, fui obrigada a ir morar sozinha. Aí, morar sozinha, esquece fazer faculdade, né? Porque o salário não dá. Aí, eu fui realmente entrar na faculdade aos 28 anos, entrei em sistemas de informação, consegui um financiamento bancário para conseguir fazer a faculdade, me formei com 33 anos de idade. Fui policial nesse período em que eu estava na faculdade, né? E aí, abandonei o concurso público para um estágio na Dell Computadores do Brasil, onde eu comecei como estagiária mesmo de banco de dados, ganhando R$900 por mês ali. Estagiária. Até mas era uma estagiária nível mais avançado, assim, tipo, sim. Eu já tenho que ter um inglês mais fluente, era uma coisa assim. E aí a minha carreira deslanchou, então eu estou desde 2011 nessa carreira na área de TI. E aí,
inclusive nessa carreira dentro da área de TI, foi onde eu aprendi bastante sobre diversidade e inclusão. Foi onde eu comecei a aprender que existem ambientes que pregam e trabalham dentro do seu ambiente de diversidade e inclusão, né? Por exemplo, para uma empresa que trabalha com inovação, ter pensamentos heterogêneos, estilos de vida heterogêneos é muito maior, porque as pessoas pensam soluções diferentes, né? Imagina todo mundo pensar a mesma coisa igual para tudo. Sim. Aí a gente vai ter uma empresa dominada por homem branco cis. Sim. Tu conhece a Maite Schneider? Sim. Então, ela é uma querida, eu conheço ela também. E ela também trabalha com essa questão da inclusão, até, né, divulgando o Transemprego. Se alguém aqui não conhece, existe uma plataforma que eu não tenho ouvido muito falar. Porque foi afetada pelas atuais situações do mundo, né? Porque, tipo assim, a gente pode achar que a gente está no Brasil e quase nada nos aqui. O fato de ter uma eleição de uma vertente política muito extrema lá nos Estados Unidos fez com que, por exemplo, as empresas que são de lá e que atuam aqui não divulgassem mais vagas inclusivas. Então, houve uma redução na divulgação de vagas para pessoas, eu gosto de dizer assim, não só trans, eu digo pessoas que são dissidentes de gênero de uma forma geral. Não só no gênero, como na sexualidade, elas fogem do padrão da cis-heteronorma, né? Essas empresas, elas tiveram uma redução de anúncio de vagas por 2 anos seguidos de 54% no primeiro ano da eleição lá do Laranjinha e 48% no segundo ano. Então, tu imagina o nível da redução, né? A gente teve, 50% no primeiro ano, depois mais 50% no segundo ano. A gente hoje tem 1/4 das vagas que a gente tinha há alguns anos atrás. Né? Isso porque essa inclusão, ela é muito mais uma pressão do ambiente, da conjuntura política, do que uma real intenção das empresas. Até porque geralmente é nos cargos mais baixos, né? Inclusão lá em cima. Inclusão é capitalista, gente. Vamos falar real. Inclusão é capitalista. Inclusão é tipo assim, isso vai me dar dinheiro, portanto vou fazer. Se não vai me dar dinheiro, ou se vai me botar em conflito com o governo, ou se vai não tá me dando uma isenção fiscal, não tá... aí não estão nem aí, né? Então a gente tem que pensar isso. E aí eu acho muito doido, a gente estava conversando aqui antes, que até no ambiente acadêmico não tem isso, né? A gente estava citando o exemplo da universidade aqui, por exemplo, como que uma pessoa trans que está na pista hoje acessa um curso superior aqui na URGS? Não acessa. Se ela tá trabalhando ali de 10 da noite às 6 da manhã, vendendo o seu corpo para conseguir comer, tendo que pagar um dinheiro por uma cafetina para conseguir ter um lugar para dormir, ter um colchão, fazer um procedimento estético, a vida dela é meio escravizada por causa da cafetina, né? E aí ela quer acessar uma URGS, quando que ela consegue estudar? Ou quando que ela consegue, por exemplo, garantir que ela tem um turno à tarde para conseguir estudar? Eu quero fazer, sei lá, ciências políticas. Um exemplo, idiota qualquer. Tem esse curso à tarde para uma pessoa trans acessar, ou para qualquer pessoa. Ela dorme de manhã, né? Ela dorme de manhã para trabalhar de noite, Isso. madrugada dentro, e ela só poderia estudar à tarde. E aí fora a dificuldade de acesso, porque o que acontece? Não é igual. Não é igual. Eu não vou ter o mesmo... Eu não estou falando eu, tá? Mas o indivíduo, pessoa trans que está nessa situação. Não vai ter a mesma condição de estudar e disputar em pé de igualdade com alguém que tem uma casa para morar. E eu não estou falando casa boa. Qualquer casa. Uma casa para morar, que tem a sua alimentação garantida e que vive numa rotina meio regular, de acordar de manhã, de dormir à noite, né, de não passar por mazelas com o seu corpo, de tipo... Vocês conseguem imaginar o que é passar uma noite inteira tendo uma atividade física, sexual, para dar prazer para outras pessoas, para depois no outro dia tu conseguir ter energia para fazer qualquer coisa? Não é tão simples, né? E aí a gente pode pensar, mas aí as universidades agora têm acesso facilitado para pós-graduação, para mestrado, para doutorado. Eu posso chegar lá, eu tenho curso superior e tal, em outra condição eu fiz. Mas se a pessoa não consegue chegar na graduação, como é que ela vai chegar no resto?
Então não adianta fazer, desculpa o termo que eu vou usar, gente, politicagem de, não, mas nós temos bolsas para pessoas trans de mestrado, doutorado, pós-graduação. Eu posso te dar um exemplo. Eu estou no PROPUR, que é o Programa de Planejamento Urbano e Regional aqui de pós-graduação aqui da UFRGS. Esse programa ele existe desde 1970. Cara. Em 2022, se eu não me engano, houve a resolução do CONSUL aqui da UFRGS que obrigou as pós-graduações a incluírem nas cotas de 30% as pessoas trans. E eu fui, basicamente, a pessoa trans, a primeira a entrar. Né? Temos algumas também, né, ampliando, temos pessoas não binárias aqui também. Mas, assim, entrei e não sei quando vai vir outra mulher trans. E pode ser que não venha na próxima tão década. Cedo. Porque, vamos falar a realidade, assim, não é um curso de graduação para tu... Eu não sei qual é a necessidade de graduação para tu chegar nessa pós-graduação, tá? A minha, por exemplo, para tu fazer IA, essas coisas, tu tem que ter o meu curso. Mas se eu quiser fazer uma área de humanas, eu não posso porque eu não tenho a graduação nessa área. Né? Sim. Eu não consigo fazer um curso de extensão ou uma pós-graduação que trabalhe na área, mesmo que eu queira fazer gestão de pessoas. Aí o meu curso tem que ter uma base de administração e tal. Mas aí você pensa, você tem que criar já um requisito lá atrás, que é, você tem que ser formada em arquitetura e urbanismo, você tem que ser formada em engenharia civil, você tem que ser formada em alguma área afim, para daí conseguir acessar. Qual é a pessoa trans hoje que pensa na pista, eu vou fazer arquitetura e urbanismo, porque eu acho, mó da hora, velho. Não é, ela quer fazer o que ela consiga acessar, que dê a graduação superior para ela, para que ela eventualmente possa até fazer um concurso público de nível superior, porque é mais fácil, querendo ou não, tá, gente? É mais fácil tu obter uma inclusão no concurso público, porque se tu vai estudar para a prova, uma vez que tu tem a graduação, tá? Se tu vai estudar para a prova, tu vai ter as mesmas dificuldades que tu teria para o vestibular, mas se tu conseguir passar, tu precisa passar uma vez só. Eu sempre digo para quem quer fazer concurso público, eu sou iniciativa privada, tá? Mas eu já fiz concurso público. Vai dar errado um monte de vezes, tu precisa que dê certo uma. O vestibular é a mesma coisa. A grande questão é como que a gente está trabalhando enquanto sociedade para garantir que a gente trate as diferenças de cada pessoa, né, que elas sejam levadas em consideração para o acesso à educação. E a gente não faz isso. Né? E a gente, obviamente, eu tenho um debate que vai sair daqui a uns dias, esse debate vai ocorrer esse final de semana, com uma pessoa que... Em primeira mão aqui, ó. Inclusive é vereador e que atividade legislativa ridícula, mas uma fora propostas de lei anti-LGBT, uma das suas moções de repúdio é contra cotas trans da Unicamp. É o Guto Zacarias? Não. É vereador, o Guto Zacarias é deputado. Ai. Mas a pessoa dedica o dinheiro público para fazer uma moção de repúdio para cotas trans, que é algo constitucional. Já foi decidido isso pelo STF. Está previsto na Constituição, porque, caso alguém não manje muito, o artigo 3º da Constituição, todo mundo fala do 5º, né? Ninguém fala dos outros, parece que os outros... Só existe o 5º. Só existe o 5º. O artigo 3º da Constituição fala de alguns princípios fundamentais, tá? E no inciso 13 e 4, ele prevê a obrigação do Estado em garantir saúde, educação, uma série de coisas básicas, tá? Então, quando não há garantia para uma parcela da população de, por exemplo, a educação, tu pode ingressar com uma ação chamada arguição de descumprimento de princípio fundamental, tá? Que foi o que fizeram. Entraram no STF com uma arguição de descumprimento de princípio fundamental. As universidades, pelo artigo 207 da Constituição, vamos lá, vou falar de lei, gente. Artigo 207 da Constituição tem autonomia para decidir sobre os seus processos administrativos. Então, como é que vai ser o vestibular? A universidade pode dedicar X% de vagas para pessoas trans, desde que essas vagas sejam compatíveis com a distribuição social. Então, por exemplo, se existe 1% de pessoas trans na sociedade, na verdade são 3%, segundo um estudo publicado pela USP e pela Unesp,
porque daí considera pessoas transbinárias e não binárias, então 3%. Sim. A universidade ela pode destinar 3% das vagas para pessoas trans dentro da lei e da Constituição. E aí, com a decisão do STF por essa arguição de descumprimento, número 186, se alguém quiser pesquisar, o STF decidiu, cotas trans são constitucionais. Então, toda moção de repúdio, toda lei antitrans, ela para acesso por cotas, ela é inconstitucional, porque a cota já foi decidida como constitucional. E aí eu pergunto, aí vem a espetadinha aqui. Oi, Yurgis, tudo bom? Aqui vem a espetadinha. Por que não existe 3% ou 1% de cotas trans na graduação na Universidade Federal do Rio Grande do Sul? Essa que era a pergunta que eu ia te fazer. Enfim, e aí ela prometeu a cota. Só que aí a paridade ela é aprovada com muito protesto dos alunos na porta lá da reitoria. Paridade, paridade, queremos paridade, porque a gente tem direito ao voto igual, como qualquer lugar, qualquer democracia. Ela entrou, já tem quase 2 anos, e ela foge da discussão para a cota trans como o diabo foge da cruz. Aí tenta-se criar comissões para discutir o assunto, aí sempre tem uma desculpa para sair pela tangente, e a reitoria sai pela tangente e não aprova. Já tem na pós por causa do consumo, mas na graduação não tem. E aí, qual que é o argumento? O argumento é de que não há dinheiro em caixa para criar vagas suplementares que seriam as vagas que seriam para as pessoas trans, porque não daria para pegar as vagas que já existem na universidade, teria que criar vagas a mais. Isso é bobagem. Aí vem uma questão... eu vou perguntar, eu sei que não está aparecendo na câmera. Alguém aqui já leu a lei de cotas? Pode, com sinceridade, ninguém leu a lei de cotas, tá? A lei de cotas, ela prevê o seguinte, tá? A lei de cotas, ela afeta, inclusive, ambientes privados, né? Como é que funciona a lei de cotas? Ela pega, para a universidade pública, tá? Ela pega aqui 50% das vagas da universidade pública tem que ser destinado a alunos da educação pública. Então, ensino fundamental e médio público. Então, você veio da escola estadual, da escola municipal, você encaixa nisso. Para além disso, aí, como a lei ela é encadeada, né, nos seus requisitos, o primeiro é escola pública. Quando você vai para o segundo ponto da lei, ela fala da vulnerabilidade social em relação a qual é a renda per capita dessa família. Então tem um critério financeiro ainda para que você consiga acessar. E aí quando você encaixa nesses critérios, aí vem distribuições. Então pensa, é 50% das vagas. Então aquela balela de que só vai ter pessoa X, Y, Z na universidade, acabou. Porque as outras 50 é para ampla concorrência sempre. Sempre, absolutamente sempre. Então quando a gente está falando de vaga de cota, é metade. Metade dessas vagas, elas são destinadas, você tem que ser de escola pública. Então se você, por algum motivo, não estudou 100% de escola pública no ensino médio, acabou. Você já perdeu, de novo, é encadeado, né? Aí você tem que ir para outras bolsas alternativas, negócio tipo ProUni, aí a gente fala de bolsa e não de cota. É outro sistema. Aí você lá nesse terceiro critério ali passa a ter então etnia, diversidade de gênero, pessoa com deficiência, outros critérios passam a ser avaliados. Então veja, a cota diversa, ela é dentro da cota social. Então a cota ela começa sendo totalmente social, para depois considerar a diversidade das pessoas. Então, olha que loucura. Uma pessoa trans que ganha 50 mil por mês, vou melhorar, uma pessoa preta que estudou em universidade ou indígena, que estudou em ensino médio público, mas tem uma renda per capita familiar de 30 mil por mês, ela consegue acessar cotas? Não consegue, gente. Então, e só porque é preto, só porque é indígena vai entrar na faculdade? Não, acabou. Morreu esse assunto. A questão toda é que as pessoas não conhecem a lei.
E aí fica muito fácil dizer isso. Então vê uma reitora, temos que criar vagas adicionais. Não, minha querida, é só tu fazer a redistribuição dentro da lei de cotas já existente. Exato. Você pega o artigo 207 da Constituição, que te dá autonomia administrativa da universidade. Tudo que tu não pode fazer é só o que for ilegal. Se for ilegal ou inconstitucional, tu não pode fazer. Então, por exemplo, eu posso destinar 10% da vaga para pessoas trans? Não posso. Porque não está compatível com a distribuição social de pessoas trans. Não faz sentido. Então ela não poderia. Isso poderia ser considerado inconstitucional. O problema é que a gente tem, e eu falo como geógrafa, né? E até ia fazer o parêntese, né? Eu só estou aqui hoje porque eu transicionei depois do mestrado, que fique claro. E eu estou no doutorado. Mas tudo eu fiz ainda sendo lida como uma pessoa cis. Então... mas vocês acham que não é mais fácil assim? É a mesma coisa comigo, gente. Eu digo assim, eu tenho hoje, se eu mandar o meu currículo com qualquer nome, alguém vai me chamar. Pode botar qualquer nome lá, não importa. Mas é que a construção do meu currículo se deu enquanto a sociedade me lia como um homem branco cis hétero. Fácil, né? Sim. É mais fácil. Sim. Então, tipo assim, falando sobre cotas, resistir a aplicar cotas ou dar desculpas para aplicar cotas é só desconhecimento dos dispositivos legais que estão disponíveis para te beneficiar nisso. Agora eu te pergunto, eu não sei qual é o curso de todo mundo aqui, tá? Mas pensa comigo, se aqui nesse ambiente, que já são de pessoas que têm acesso ao curso superior, a gente não teve ninguém que leu a lei de cotas, vocês acham que a reitora leu? Vocês acham que o político que é contra cotas ele leu a lei? É sério, gente, eles não sabem. Eu debato contra esse pessoal. Eles não sabem a lei que eles têm que trabalhar em cima. Não sabem nada. Então veja assim, não me surpreende a reitoria dar uma desculpa quando não se sabe a lei. Sim, mas assim, eles veem que, por exemplo, a USP já tem, a UFRJ aprovou. Será que, isso também ia te perguntar, será que não existe uma má vontade de fundo? Uma transfobia de fundo? Ou não? É que pensa comigo, tá? A universidade, ela é federal, né? Tu tá num cargo, tu está em um cargo, tu não é aquilo, né? Então aquele cargo, em algum momento, alguém pode, pum, tchau pra ti, né? Tu vai querer te indispor gratuitamente? Não. Se tu não sabe a lei que te protege, que essa é a realidade, tá? Se a reitora não sabe a lei que protege ela, como que ela vai comprar essa briga? É muito... Gente, se ela tivesse sentada aqui agora, ela ia responder a mesma coisa que vocês pra mim sobre a lei. Eu garanto pra vocês. Eu garanto. Porque não importa. Quanto mais a gente se especializa na nossa formação, mais a gente fica nichado no que a gente sabe. Né? Então, por exemplo, se tu tá num doutorado, tu não é expert, por isso que doutorado e mestrado é stricto sensu, né? Ele vai limitando a tua especialização. Tu sabe muito de uma área do conhecimento. Agora, vou dar o exemplo do que acontece muito comigo. Sou neurocientista. Uma pessoa vai lá e me diz assim, sou neurocientista, sou PhD pela Universidade de Chicago. Aí tu vai ver o objeto de pesquisa era resposta de cores para pacientes com Alzheimer. Legal. Essa neurocientista, ela tem o estudo para se definir como uma autoridade para falar de gênero e sexo? Mas elas falam. Por quê? Porque a pessoa não sabe, a pessoa que está ouvindo, não sabe que uma neurocientista que tem um pós-doc, ela tem um pós-doc em uma área do conhecimento. Exato. O seu material de pesquisa do doutorado é em uma área do conhecimento e não em tudo. Eu falo para todo mundo, gente, pensem na estrutura de um triângulo, uma pirâmide basicamente, do conhecimento. Quando você está na base, lá no ensino fundamental, você estuda um montinho muito superficial de tudo. Aí você vai subindo até o ensino médio, você vai estudando um montinho superficial de tudo. Aí quando você vai acessar a universidade, já muda. Porque, por exemplo, se você for para medicina e eu for para sistemas de informação, agora a gente já está estudando áreas completamente diferentes. O meu conhecimento vai se desenvolver para cá, o seu conhecimento vai se desenvolver para lá,
mas a nossa base veio do mesmo lugar. Aí você vai lá, vai fazer um mestrado na área de sei lá, de pesquisas molecular dentro da medicina e eu vou fazer para IA generativa. Nossa, agora o meu conhecimento já não é mais em todo o sistema de informação, é em IA generativa. O seu já não é mais em toda a medicina, agora você é um pesquisador de biologia molecular, o que seja. Você vê que vai diminuindo? Então isso que acontece. Então não me surpreende a reitora, por exemplo, não ter conhecimento sobre lei, porque está fora do escopo de estudo dela. E ela ela é uma física ultra renomada. Pronto. Quem de física alguma vez na vida abriu a Constituição Federal para ler página a página ou para consultar? Às vezes nem fez quem fez direito. A gente tem que ser realista e entender isso também. Alguém que tem conhecimento da lei tem que chegar com uma base legal para a reitora dizer, reitor, nem que leve a Constituição, nem que leve a arguição de descumprimento de princípio fundamental, leve e diga assim, ó, reitor, a situação é a seguinte, tá? Olha aqui, ó, artigo 3º, incisos 3 e 4, tá? Princípio constitucional que o governo brasileiro é obrigado a cumprir. Artigo 207, aqui, ó. A autonomia das universidades nas suas decisões administrativas. Beleza? Beleza. Cotas, lei de cotas. Pega lá a lei de cota. Aqui lei de cotas. Olha como ocorre a distribuição. Legal? Bacana. Agora aqui, ó, vou lhe mostrar que cotas trans são constitucionais. Arguição do descumprimento de princípio fundamental, 186, STF, tá aqui. O STF decidiu que é constitucional. Com essa base legal, a senhora pode aplicar cotas dentro das cotas sociais já previstas na lei. O que impede? Agora ela tem que justificar. O que impede? Porque agora não adianta eu te cobrar de algo que eu não te ensinei. Eu não posso te cobrar isso. Vocês aceitariam o professor chegar na aula com vocês e dar uma prova de um conteúdo que ele não deu para vocês? Óbvio que não. Tem professor que faz isso, mas mas essa é a realidade. Se é um conteúdo que tu não tem conhecimento, tu não pode ser cobrado por ele. É por isso, de novo, eu vou para debates por isso, porque eu sei que as pessoas lá não conhecem a lei, não conhecem a ciência e eu levo isso de maneira acessível. Não adianta eu cobrar uma reitora, um vereador, um deputado, um prefeito, se há uma clara ignorância no conhecimento daquilo. Então vamos garantir que sabe primeiro. Agora sabe? A partir de agora, toda decisão não pode ser mais justificada por ignorância. A partir de agora, toda decisão é consciente. E aí pode, inclusive, né? Bom, olha aqui, ó, isso é um princípio constitucional. Tu está descumprindo isso. Tu escolheu descumprir um princípio constitucional. Então a tua decisão passa a ser inconstitucional. Agora tu pode, inclusive, buscar responsabilização. Tu não pode tomar decisões inconstitucionais. Né? Então veja, a gente precisa trabalhar esse aspecto todo. Um argumento jurídico, né? Forte, né? Quem aqui já... Tu já participou de banca, óbvio. Alguém aqui já participou de banca? Já? Você consegue chegar na banca e não justificar nada do que você está apresentando? Não, né? Você chega lá, tô na banca, aqui não tem referência, não... Gente, na hora que o seu orientador tá vendo o trabalho que você está fazendo, tá dizendo, tá, mas cadê as referências aqui? Quem que falou isso daqui? Da onde que tu é a pessoa que produz esse conhecimento? Não é isso que eu queria te perguntar, em relação à questão de produção de conhecimento. Porque assim, eu acompanho os teus debates e eu vejo como que você usa a ciência em nosso favor também, no sentido de, claro, você pega estudos sérios e mostra, ó, tá aqui. E a pessoa chega a falar, ai meu Deus, né? O que eu vou fazer? Aí sai, fica, né, toda, mas tenta fazer aquele discurso meio, que você usa a retórica do ad hominem, retórica do falso, né, só a pessoa constrói falácias equivalências. E aí, só que o que acontece? A ciência, ela também tem um lado obscuro, né? Isso eu queria te perguntar. A ciência tem lado e a ciência ela foi usada muitas vezes para justificar discursos supremacistas, justificar opressões, justificar, inclusive, contra os nossos corpos, né? No sentido de patologizar, de dizer que, né, a gente tem alguma doença, alguma coisa.
Então, o que eu sinto é que a gente está sempre na corda bamba, e uma coisa que pra mim, é tão óbvia, né? Hoje é tão óbvio, pra mim também não era, que eu também demorei pra me aceitar. Que a gente é igual a todo mundo, e a gente tem o direito de ser quem a gente é, isso é tão simples. Só que o que acontece? Parece que a gente tem que se justificar o tempo inteiro usando o argumento assim, a pessoa cis, ela não precisa, li não sei quantos estudos aqui para provar que ser cis é normal, é a coisa mais natural. Como é que você se sente em relação a isso? Porque a gente está sempre nessa corda bamba, porque a ciência, ela, às vezes até se pagam estudos, né, fracos, digamos assim, para dizer que a pessoa trans no esporte, tanto que hoje em dia até o Comitê Olímpico Internacional, por pressão política, mas com certeza usaram algum estudo, né, fajuto, proibiu os atletas e as atletas trans de participar. Como é que é essa questão da ciência para você? Já vou esclarecer algumas coisas. A decisão do Comitê Olímpico Internacional eu li, tá? Por isso que eu digo, a galera tem preguiça de ler, tá? A decisão inteira tem 10 páginas. 10 páginas, quantas vezes? Vocês têm que ler muito mais às vezes para uma prova, né, galera? Vamos falar a real. 10 páginas, tá? Não existe nenhum estudo citado. Zero referências acadêmicas são citadas ali. E para além disso, nessa decisão especificamente, eles utilizaram um gene que foi descoberto nos anos 90, ou seja, uma descoberta super recente da ciência, em que o próprio cientista que descobriu o gene disse: gente, mas não dá para usar ele como referência, porque ele é tipo assim, vamos supor que é um carro, tá? O carro ele tem um conjunto de velas para fazer combustão. Aí você pegou o negocinho que faz a vela iniciar a combustão, né? Então, tipo assim, ali aquela cabecinha que dá o sparkzinho, que dá o raiozinho ali para iniciar a combustão, você diz: isso aqui define se é um carro. Aí tu tem uma vela numa bicicleta motorizada, tu vai ter que chamar de carro agora. Umas loucuras desse tipo, né? Então não tem nenhum estudo lá, né? Então vamos deixar claro que a decisão ela é totalmente política. Política toda laranja, no caso, isso, né? Bem laranja. Aí nós podemos trazer para o Brasil, e aqui a gente está falando de ciência, mas eu estou falando de decisões recentes e de como a ciência é mal usada, tá? O CFM decidiu lá sobre contra tratamento de pessoas trans menores de idade. Existem 39 referências usadas pelo CFM. E aí, se vocês notarem, todas as pessoas... As 39 referências do CFM. Pergunta 4 para qualquer pessoa que sentir isso. Só 4. Eu li as 39. Tem estudo dentro das 39 que vai contra a decisão, que prova o contrário do que a decisão prova. Para ver que nem o próprio CFM leu o que usou como referência. Vou dar um exemplo de um mau uso, tá? Uma das referências é um estudo feito na Finlândia com pessoas trans, em que eles avaliam taxa de desistência de transição, tá? O critério usado para taxa de desistência de transição é quais pessoas deixaram de pegar reembolso hormonal no último ano. Então para eles eu desisti, então. Se tu não pega mais reembolso, é desistência. E para além disso, se a pessoa morreu, até um ano depois, se tiver de ter parado a terapia hormonal. Então pensa, a pessoa está com câncer, tá? Ela não pode ficar fazendo terapia hormonal, porque está fazendo quimioterapia, ela obrigatoriamente vai ter que parar a terapia hormonal. Aí ela morreu, é considerada uma desistente de transição. Essa é uma das referências que está no... Olha o uso da ciência mal feito, né? Então a gente precisa entender que em qualquer ambiente a ciência ela sempre vai ter lado, né? Mas a ciência, felizmente, ela é a única que tem capacidade e busca se autocorrigir, né? Então se algo está errado ou não está bem explicado, ao longo do tempo, ao longo do estudo, a ciência vai dizer: puta, isso aqui não estava legal. E eu dou um exemplo muito clássico. Alguém já ouviu falar de Ignaz Semmelweis? Provavelmente não, porque é da área da medicina, tá? Ignaz Semmelweis era um médico que ele não entendia por que mulheres morriam tanto pós-parto, tá? Isso é século XIX ali, tá?
E aí o Ignaz Semmelweis, acho que até vai sair um vídeo sobre isso, um documentário sobre isso. Eu acho que tem no livro do Kupani que a gente leu aqui. Eu não conheço o Kupani, mas o Ignaz Filosofia da ciência. Então, o Ignaz Semmelweis, o que ele fez? Ele descobriu de uma maneira um pouco acidental que o alvejante, o equivalente ao nosso alvejante hoje, ele tirava o que ele chamava de cheiro da morte das mãos, tá? Porque o que acontecia? O médico, lá no século XIX, ele ia lá e trabalhava num cadáver, depois ia fazer um parto. E o cadáver, gente, hoje a gente sabe, com teoria de germes e tal, ele está em estágio de uma série de bactérias, uma série de germes que estão se proliferando ali, né? E aí tu vai fazer aquilo e depois tu vai fazer em parto. As mulheres, elas estavam morrendo por essa infecção. Só que lá no século XIX não se sabia disso. E aí o Ignaz Semmelweis foi lá e veio com uma teoria de que lavando as mãos com esses alvejantes, não era bem alvejante, tá? Mas eu estou usando o termo alvejante para facilitar. Como tira o cheiro da morte, talvez, né, ajudasse. E ele apresentou isso para a comunidade médica da época e foi rechaçado. E aí, ele... CFM ia proibir, não pode lavar as mãos, viu? Então, e aí, inclusive existe um termo hoje que a gente pode usar, que é alguém que nega novas evidências científicas, a gente diz isso é reflexo de Semmelweis. É como se fosse uma falácia lógica, né? A negação de mudar de posição, uma vez que novas evidências sejam apresentadas, se chama reflexo de Semmelweis, tá? O Semmelweis, o que ele fez? Ele fez um teste clínico que... Pensa século XIX, teste clínico. Parece que a gente está falando assim, né? Não, ele foi lá e simplesmente pegou, e as mulheres na clínica em que ele estava trabalhando, todo mundo antes de fazer parto, tinha que lavar as mãos com esses alvejantes aí. E aí nenhuma mulher morreu depois. E aí veio outras pessoas da comunidade médica assim, não sei o que, a gente precisa testar isso daí. Não precisa, a gente já está há tantas semanas aqui sem nenhuma mulher morrer. E aí levou muito tempo para que aceitassem essa nova evidência. Então veja, mesmo a ciência, ela tem resistência muitas vezes a aceitar a nova evidência, mas uma vez comprovado o resultado dessa nova evidência, tu não tem mais como negar. Como é que tu vai negar? A partir do momento que tu está negando essa nova evidência, aí passou a ser ignorância total. É por isso que eles estão criando quase uma realidade paralela. Exato. Porque como a ciência prova o contrário, daí eles sempre vão recorrer à religião, vão recorrer a alguma coisa, vão sempre recorrer, ou até vão criar uma verdade paralela, né? Para justificar o injustificável. Né? Pergunta até para a professora, qual é a maneira de eu publicar algo que não é científico, mas que eu posso amplamente divulgar? Hoje em dia? As redes sociais? Um livro. Um livro? Tá. Ele escreve livro. Se eu quero criar uma teoria, que eu quero dizer, isso aqui é o que está acontecendo agora, mas eu sei que o meio acadêmico, na hora que for revisar aquilo que eu estou publicando, vai dizer, minha querida, tu tá viajando? O que te aconteceu aqui? Não se sustenta em nada isso. A comunidade acadêmica recusaria total aquela proposta, aquela hipótese, né? Mas se tu publicar isso num livro, tu vende para tua bolha. Exato. Tu vende para teu grupo. Né? Se tu quiser mudar uma teoria sobre mudança climática e tu quiser dizer que ela não é real, tu consegue publicar na academia isso? Tu não consegue. Agora, se tu botar num livro, tu consegue. Inclusive, tu consegue editoras de um espectro político que vão botar aquele teu livro lá e vão te incentivar e vão financiar a publicação para tu vender aquilo. Porque hoje o que controla a sociedade é o discurso. E eu vou dizer para vocês uma coisa que talvez seja a pior coisa de se dizer, mas eu falei isso inclusive no podcast 3 Elementos, que é um podcast de ciência. A ciência ela é muito elitista. Ela não comunica com o povo. Agora, se eu vou lá na minha internet, no meu Instagram e digo só existe XX e XY, não é mais fácil?
Não, mais fácil. Mais fácil ainda. Só existe homem, mulher, mulher. Pronto, acabou. Eu falo isso. Pronto. 50 mil likes em 10 minutos. Ninguém sabe nada. A ciência e a academia, ela tem uma dificuldade hoje de entender que a gente precisa de... tá faltando um elo entre o pesquisador e o povo. E esse elo, ele não pode ser um outro pesquisador, porque daí vai continuar faltando elo. Ele tem que ser alguém que tenha a capacidade de conversar com o pesquisador e transformar a pesquisa, que é extremamente complexa, muitas vezes com centenas de fórmulas matemáticas ali, e trazer para o português coloquial e divulgar isso. Essa é a dificuldade hoje do ambiente acadêmico. A gente não tem isso. É muito raro. Quantos pesquisadores hoje dentro da sua equipe de pesquisa tem um divulgador científico? E aí quando eu estou falando de divulgador científico, eu estou dizendo não uma pessoa que vai lá e pega o paper publicado e vai falar para outras pessoas da ciência. Dentro da bolha, né? Não. Eu estou dizendo alguém que tem a capacidade de pegar aquele artigo e trazer para alguém que tem 11 anos de idade e fazer sentido. Não existe isso. Então a gente está muito atrás sempre. Por quê? Porque aquela pedagogia, eu acho. Aquela pessoa que tem a comunicação simples, mesmo que ela seja falsa, ela é mais palatável. Muito mais palatável. É por isso que, gente, tem gente que acredita em terra plana hoje em dia. Por quê? Porque mesmo a explicação mais básica da ciência, ela eventualmente não faz sentido para uma pessoa que não entende nada de ciência. Então, faz sentido eu dizer para ti que se a gente estivesse perto do Equador, a gente está movendo a 1.600 km por hora? Ah, mas a gente não sente o movimento. Sim, porque a gente já está em movimento. A gente sente a aceleração e desaceleração, não o movimento. Agora explica isso para alguém que não entende o que tu quer dizer. Mas aceleração e desaceleração? Aí tu tem que trazer para exemplos lúdicos. Tu tem que trazer para a montanha-russa, o carro de autochoque. Lembra no carro de autochoque que enquanto tu tá em movimento tu não sente que tu tá rápido, mas tu bate, tu dá aquele tranco? Isso é desaceleração, isso tu sente, né? Lembra quando o avião vai decolar e tu gruda na cadeira? Isso é aceleração, mas quando o avião tá voando tu já não sente mais, né? Tu consegue caminhar e tal. Isso é tu já estar em movimento, até o corpo que está em movimento, inércia, o corpo que está em movimento tem que se manter em movimento. A pessoa, ela não consegue trazer, e gente, veja, eu tô falando só de aceleração e desaceleração, coisa super simples. Tem gente que não entende. Eu conheço uma pessoa que ela acreditava que a Terra era redonda, mas ela não acreditava que a Terra girava, que o planeta girava. Tá. Né? Que ele rotacionava. Certo. Porque ele dizia, um exemplo muito básico, porque se o planeta gira, uma hora a minha casa está aqui, na outra hora a minha casa está lá. Não faz sentido. Se tu tá grudado no planeta, tua casa vai continuar. Mas aí a gente falta traduzir aquilo. Mas olha como seria simples de explicar. Se tu tá usando como ponto de referência a Terra, em relação à Terra, tu está sempre no mesmo lugar. No entanto, se tu usa como ponto de referência a Lua, aí sim, aí a tua casa moveu de lugar. Uma hora a minha casa está aqui, outra hora a tua casa está lá. Sim, porque daí tu usado a Lua como referência. Então tu vê como tu consegue explicar de uma maneira um pouco mais simples para a pessoa, e tipo, tudo depende de por que lado tu está olhando, qual a perspectiva que tu está tendo, né? O meu coturno em relação a mim, ele está parado. Ele está sempre parado, não importa que eu mexa a perna, o meu coturno em relação a mim, ele está sempre no mesmo lugar. Em relação a vocês, ele está movendo. Está sempre movendo. Meu coturno agora está aqui, agora ele está aqui. Em relação a vocês, em relação a mim, ele está no mesmo lugar. Está na mesma perna, no mesmo pé, no mesmo tudo. Agora, se eu disser, eu vou pegar o meu coturno e fazer em relação ao meu estômago, já moveu de lugar. Tudo depende da perspectiva que a gente está usando, né? Eu acho que falta um marketing científico mesmo. Ponto. Falta. Falta. Alguém aqui conhece algum pesquisador da URGS que tenha uma pessoa cujo trabalho dela é divulgar a pesquisa para o povo, não para outros pesquisadores, não para outros cientistas, não para o ambiente acadêmico, para fora do ambiente acadêmico? Eu garanto que não tem, porque não tem em nenhum lugar isso.
E aí é onde a gente falha. Eu não sou cientista, tá, gente? Eu me considero uma divulgadora científica. Por quê? Porque eu estudei a área... Tu faz esse ser função de traduzir, né? Então, eu estudei sistemas de informação, mas faz 15 anos que eu estudo artigo científico de boa. Até eu estava brincando com um amigo meu que ele é doutor em biologia, a gente brincou depois, né? Eu falei assim, porra, cara, ano passado eu li 63 artigos, aí ele me fez uma cara, ele disse, Michele, no meu doutorado não li 63 artigos, eu li em um ano 63 artigos. Também acho que demora para ler tudo isso. Não, mas é que, gente, eu tenho um calendário de leitura, eu vou lendo toda hora, assim, eu não paro de ler, é como tipo, uma pessoa lê um blog ou vê TikTok, eu tô lendo artigo. E aí quando você pega a prática de ler, que você já entende o que está escrito lá, você já começa a entender, fica tão mais fácil, parece que você está lendo uma revista do dia a dia, entendeu? Isso, tu acostuma com a linguagem que está no artigo. Não, primeiro é um artigo científico. Eu acho que o pessoal quer entrar, mas está na dúvida. Vai lá ver se o pessoal... Chama eles estão ali dentro. E aí isso que eu acho que a gente precisa ter é pessoas que leiam a ciência e transformem ela de uma maneira muito mais... Gente, a minha primeira leitura de um artigo científico foi na faculdade. E eu não conseguia entender o que estava escrito lá. Tipo assim, eu lia e a linguagem era tão complexa que eu ficava com dor de cabeça. Eu me lembro que quando era inteligência artificial, um dos que eu estava lendo para o meu último semestre, para mim, que era da área, a linguagem era inacessível. Entende? Até hoje é difícil ler alguns Exato. autores. Aí hoje eu leio artigos de fisiologia, de biologia. Eu leio artigos de medicina sobre terapia hormonal. Eu leio legislação. Eu leio projetos de lei. Eu leio publicações referentes à violência. Então, eu estudo índices econômicos, tipo coeficiente de Gini, IDH, fatores que geram violência na sociedade. Tudo isso é dentro de um campo de pesquisa. Tenta achar uma área de estudo que ele diga que tu estudaria tudo isso. Não existe. Tu estuda muitas coisas. Muito focado. É muito amplo, na verdade. É menos focado, é muito amplo. Sim. E a ciência, ela é muito focada, né? Mas o que a gente precisa é de pessoas que peguem a ciência focada e elas cheguem... Não seria muito mais fácil alguém que é pesquisador ter um divulgador científico e consiga explicar para mim, por exemplo, o desempenho de pessoas trans nos esportes de maneira super simplória? Seria. Mas, como não teve, eu tive que ler os artigos, eu tive que aprender as metodologias, eu tive que entender o que é avaliado. Gente, eu nunca, antes de eu estudar, eu não sabia o que era o VO2 Max. Eu não sabia que o teste de força, ele tinha que ser avaliado exatamente qual teste que foi aplicado e quais fatores foram considerados no teste para validar. Tipo, vou dar um exemplo, uma coisa que dizem muito para mim: mulheres trans têm 38% mais força em relação a mulher cis. Puta, que negócio absurdo, né? Aí você vai ler o estudo. Em um exercício de força, bom, tá, tem mais, então não é mais força geral, é em um exercício de força, que é de pressão de mão de alicate. Então tu tem um alicatezinho que tu põe na tua mão e tu aperta. E aí, quando tu vai ler o estudo mais além, não só para essa partezinha que fala, né? No entanto, se considerarmos o tamanho da mão como fator, no momento em que os tamanhos de mão são iguais, essa vantagem desaparece. O que o estudo estava dizendo para mim? Que o fator determinante da força é o tamanho da mão. Como mulheres trans tendem a crescer mais durante a adolescência por causa da testosterona, a mão cresce, então essa força ela vem do quê? Eu tenho um maior braço para pressionar aquilo. Então fica mais fácil, né? Agora, se a tua mão for igual à minha, não tem mais a diferença. Então veja, uma coisa super simples, mas as pessoas vão lá, 38%. Então a ciência ela é enviesada e o único jeito da gente desenviesar a ciência e torná-la mais acessível é tendo divulgadores científicos dentro do ambiente acadêmico, cujo trabalho deles não seja a pesquisa, mas divulgar a pesquisa para fora. Isso, eles podem até fazer um trabalho acadêmico que seja divulgação, né? Agora, eu até ia te fazer uma pergunta em relação Inclusive, a isso. eu acho que tu tá querendo fazer uma pergunta há um tempo, né? Posso, é porque senão
é que o tempo já está correndo. Claro. Estou preocupada só com o tempo, que eu que estou controlando o tempo, mas... eu queria te perguntar em relação a isso ainda. Mas a gente vai abrir para perguntas. A gente tá bem de tempo ainda. Tá. Porque assim, você falou que a ciência é elitista, e talvez seja um dos motivos da ciência ser tão pouco penetrada nas classes populares, certo? Você acha, e a gente já tem hoje em dia certas políticas de inclusão social dentro da universidade, como as cotas e tudo mais. Você acha que se tivessem mais gente trans, mais gente negra, mais gente indígena, mais gente diversa dentro da universidade, né, como já está se tentando fazer, seria necessariamente, mudaria a ciência, ou o problema é mais profundo? Porque aí, pelo que você está falando, eu entendo o seguinte: a gente entra, eu por exemplo sou trans, mas eu entrei aqui e eu sou formatada por esse ambiente academicista, e eu deixo também de ter condições de dialogar com alguém que não está dentro do meio. Então, por mais que eu seja uma pessoa trans, e eu faça essa representatividade, eu não consigo falar para uma pessoa que está, por exemplo, motorista de aplicativo, né? Eu fui para um ambulatório trans aqui de Porto Alegre outro dia, e tinha um motorista de aplicativo muito falador, falava pra caramba, né? E aí, ele me perguntou: você está indo para um ambulatório de identidade de gênero. Mas o que é um ambulatório de identidade de gênero? E eu fiquei muito assim, eu não soube o que responder. Eu falei que fazia tratamentos hormonais e tal. Mas aí ele, nossa, tipo assim, ele já ficou... Mas tratamento hormonal é para quem precisa, né? Eu falei, mas essas pessoas precisam. Vou te explicar uma coisa, já que tu está fazendo essa pergunta. Eu sou motorista de aplicativo, tá? Mas tu me pegou antes de eu ser motorista de aplicativo. Tu me pegou quando eu estava na 5ª série, tá? Tu cruzou por mim, eu te achei diferente, e aí tu disse, não, eu tô indo para um ambulatório de identidade de gênero. Eu tenho 11 anos. Explica pra mim o que é um ambulatório de identidade de gênero, eu tendo 11 anos. Então, Michele, pra titia aqui, a titia era menino. E a titia hoje, ela é menina. E pra ela ser menina, ela precisa tomar alguns remedinhos que só no ambulatório tem um médico que dá esses remedinhos pra titia tomar, pra titia continuar sendo menina. Agora deixa eu te perguntar, analisa a forma que tu me respondeu. Tu acha que eu agora com 11 anos eu sei o que é o ambulatório, ou eu sei o que tu tá indo fazer no ambulatório? Sabe o que eu tô indo fazer lá. Então eu continuo sem saber o que é o ambulatório. Pois é difícil. Porque é isso que eu digo pra vocês, tá? Isso eu aprendi, tinha um canal na internet, tipo Jubilee da vida, em que eles pegavam cientistas da NASA, cientistas nucleares e tal, uma galera muito foda da ciência, e eles botavam 5 pessoas para falar com elas. Uma criança de 10 anos, um adolescente de 15 anos, um recém-ingressante da universidade, um mestre e um doutor. E para ela fazer essa pessoa dar a mesma explicação, fazer a pessoa dar explicação sobre o mesmo assunto para esses 5 grupos de pessoas. O objetivo final é que cada uma dessas pessoas conseguisse explicar o que aquela pessoa faz. Era basicamente isso, né? Então, se eu vou explicar para um doutor desempenho atlético de pessoas trans, eu não preciso me preocupar em simplificar nada, se ele for especialmente dessa área. Claro, se eu pegar um doutor em ciências políticas, eu vou precisar, porque não é a área de conhecimento dele, né? Mas se for da área de fisiologia, por exemplo, eu não vou precisar me preocupar. Talvez ele questione algumas questões de braço de alavanca e tal, e aí tu pode apresentar os estudos em que não houve nenhuma diferença por esses braços de alavanca nos resultados, né? Mas o importante para nós, e aí para quem está no ambiente acadêmico e que quer divulgar a sua ciência, a sua produção acadêmica para além do ambiente acadêmico, precisa ter a capacidade de, quando eu te perguntar, eu tenho 11 anos, me explica o teu trabalho para eu entender ele tendo 11 anos. Tu tem que conseguir transformar aquela linguagem em algo tão lúdico que tu mostra, não só que tu domina aquilo que tu estudou, mas que tu consegue explicar para mim com exemplos do dia a dia o que tu estudou.
Porque, por exemplo, se eu vou explicar para uma criança o que é um ambulatório, eu digo assim, o ambulatório, ele pega algumas pessoas que têm uma situação específica na sua vida delas e elas precisam fazer um tratamento neste lugar, porque a condição delas é tão específica para elas que só nesse lugar tem os especialistas que vão atender essas condições específicas dela. É tipo como se tu tivesse com uma dor de dente, tu tem que ir no dentista, né? Essas pessoas, elas têm uma dorzinha interna que esse é o lugar que trata elas. Tu vê, agora a criança sabe que tu tem uma dor interna, não sabe exatamente qual é a dor, e que esse é o lugar que trata elas, assim como um dentista trata a dor de dente. Eu não dei nenhuma explicação mirabolante, médica, não sei o quê. Ela pelo menos agora tem uma noção de que esse ambulatório trata uma situação específica. E se essa criança eventualmente perguntar, mas e o que é essa condição? Bom, aí o que acontece? Quando a titia nasceu, disseram que a titia era um titio, mas a titia não é um titio, ela é uma titia. E para ela conseguir mostrar para si, para o restante da sociedade, que ela é uma titia, ela precisa estar nesse local. Novamente, nenhuma explicação médica, nenhuma explicação de tratamento psicológico, de quadro clínico, de cromossomo, entende? A gente tem que ir muito embaixo. E aí como é que eu explico que uma mulher trans não tem mais força que uma mulher cis no esporte para uma criança de 11 anos? Ela nem vai saber o que é mulher trans para começar. Você tem que saber, tem que explicar o que é mulher trans, entende? Então, o que eu digo que a ciência ela tem um problema é que, como tu falou, tu entra no ambiente, o ambiente te molda. Totalmente. Existe pouca capacidade do ambiente ser moldado pelas pessoas que entram. Por quê? Porque dentro desse ambiente vai haver diversidade, mas não uma diversidade que reflita o suficiente da diversidade social. Não é uma crítica à URGS, mas a crítica social agora. Eu acho que faz todo sentido. Por muitos anos, eu poderia ter entrado na faculdade em 1998, tá? Quem conseguia entrar na URGS em 1998 era o riquinho, filho de médico, filho de advogado, filho de empresário, chegava de Mitsubishi na faculdade, chegava de Honda Civic, que a gente pode achar, não é muita coisa, Honda Civic. Gente, pra quem é pobre, tu vê alguém com Honda Civic, tu fica, caralho, olha que carrão, né? E pra aquele lá é o carro do filho, né? Pra aquela família é o carro do filho. Então a gente vê que o ambiente, gente, 98 não é tanto tempo atrás assim, de menos de 30 anos atrás, que era quando eu poderia acessar a faculdade. A URGS era um ambiente tão elitizado que era impossível eu, trabalhador, acessar a URGS. Então, se o ambiente era elitizado, a elite da sociedade estava dentro, o que sairia lá de dentro? Pesquisa da elite social. Então, se a gente vem buscando uma mudança, essa mudança ela é muito recente e ainda não há, demograficamente falando, não há o número de pessoas dentro da universidade que estão fora desse padrão o suficiente para causar esse impacto. Não, e geralmente quem entra na universidade pública, mesmo entrando por cotas, teve uma família que sempre estimulou a estudar, que aí a pessoa pôde terminar o ensino médio. Não é uma mulher trans que foi expulsa de casa. Porque mesmo que tenha a cota trans, essa mulher trans foi expulsa de casa que está na pista, ela não vai entrar. Porque provavelmente ela foi expulsa do colégio e nem sequer terminou. Então, e outra, a instituição também é um peso muito grande. Então você entra, pode ter, sei lá, a maioria de negros, trans, tudo de minorias ali. Mas a instituição, os professores, e não só os professores, a instituição, toda aquela máquina já está acostumada com aquele jeito de fazer ciência, com aquela forma de fazer, com aquela coisa, com aquele eco. Mas o jeito de fazer ciência eu não acho que é o problema. Eu acho que é quem faz a ciência. Entende? A gente tem método científico para... Inclusive há uma contestação, né?
como que a gente sabe que o método científico é válido, né? Como que a gente testa o método científico? Não tem uma forma, mas o método científico que a gente utiliza hoje é a maneira mais correta que nós temos de fazer ciência, até porque tem revisão de pares, tem essa autocorreção que a gente vai fazer, a gente começa a analisar grau de impacto daquela publicação, tem uma série de coisas que são avaliadas nisso, né? A grande questão é que quem faz a ciência, por a ciência ser enviesada, ela vai fazer a ciência por interesse em certas áreas. Então, quem é que vai fazer uma pesquisa muito voltada para o social se vem de uma elite da sociedade? Não é de interesse, né? A pessoa vai querer fazer algo muito mirabolante, assim, né? Muito doido. Mas eu te digo assim, ó, tem uma outra coisa. Vou falar o nome URGS, tá? Eu tô falando URGS, eu sou egresso da PUC, mas eu vou falar o nome URGS, a PUC tem o mesmo peso nesse sentido. Uma pessoa que nunca acessou uma universidade, quando pensa, meu, vestibular da URGS, não dá. Eu pego a minha esposa, por exemplo. A minha esposa trabalhava em chão de fábrica fazendo sinaleira de caminhão. Esse era o trabalho da minha esposa, tá? Ela é uma pessoa do Pará, que tem claros traços indígenas. Ela estudou o que deu, então ela terminou o ensino médio da forma que deu e foi trabalhar em chão de fábrica, tá? A vida dela foi essa. É uma pessoa que se acha incapaz de acessar o ambiente acadêmico, e eu não estou falando de URGS, estou falando de qualquer ambiente acadêmico. A URGS consegue estar em outro patamar. Aí eu pergunto para vocês, qualquer universidade, mas vamos usar assim, URGS, PUC, vamos usar as mais clássicas, né? Unicamp, USP. Qual dessas universidades indica, antes da pessoa entrar, que aquele é um ambiente para todas as pessoas, mesmo essas que têm medo desse ambiente? Eu considero a universidade como um vilão de filme de terror, assim. Ele é o slasher. Tu tá sempre fugindo dele porque tu tem medo dele. Porque tu sabe que tu vai ser trucidada ao entrar lá. Na tua cabeça, eventualmente nem vai acontecer isso. Mas a universidade, ela se tornou um ambiente tão elitizado, vem sendo um ambiente tão elitizado, que se entende que apenas a elite intelectual... Ela é vendida como tal, né? Exato. Que só a elite intelectual da sociedade poderá ter acesso àquele espaço. Como um lugar muito difícil. Eu lembro que antes de fazer faculdade, no pré-vestibular, eu no cursinho já falava, não, universidade pública é muito complicado. Só um parênteses, preste atenção, cursinho. Pois é. Cursinho. Eu tô falando de uma pessoa que não tem condições de fazer cursinho. Eu tô falando, exatamente. E eu era uma família de classe média. Lida com uma pessoa cis, com um menino, meio assim, com os trejeitos e tal, mas menino, entendeu? E a família querendo, não, tem que fazer a faculdade, porque, né? É aquela classe média que valoriza o estudo. E aí, não, a universidade pública é difícil, sabe por quê? Porque aqui no colégio, o professor te diz o que você tem que ler, o professor te ajuda, tal. Na universidade não, na universidade o professor chega com uma pilha de livros assim, vai ter que ler isso para a aula que vem, né? Porque eu queria fazer humanas, então humanas tem que ler muito. E aí tu aprende pelo livro, ele só vai te dizer o que tem que ler. Não leva mal, tá? Nunca foi assim comigo, tá? Eu não, me falavam que era assim, mas nunca foi assim. Não é assim. Tinha um conteúdo, mas é assim que tu pensa que é. Assim, tem professores que fazem isso? Até tem. Eu tive um que fazia. Alguém já teve retroprofessor aqui? É aquele que só chega na aula com retroprojetor e põe... Retroprofessor, eu tive alguns assim, tá? Retroprofessor eu achava o pior de todos. Porque eu disse, meu querido, puxa vida, é difícil aprender assim. Mas falta o marketing também, de divulgar, até da própria universidade. Vocês não estão usando isso aí que eu tô sabendo. Pior que a gente dá aula no Transenem, eu e ela, a gente dá aula no Transenem. E a gente usa projetor, mas enfim, a gente explica tudo. A gente escreve no quadro. Pronto. Mas assim, mas só para não ficar muito longo, eu queria te perguntar agora um pouquinho, a gente falar só um pouquinho sobre Porto Alegre, pode ser? Claro. Você foi criada em Porto Alegre, você conhece bem a cidade, né? Eu queria saber o seguinte,
Porto Alegre é uma cidade que tem 2 vereadoras trans, talvez seja uma coisa inédita no mundo, não sabemos, mas é difícil na mesma legislatura. 2 vereadoras que são trans. Tem ainda o vereador gay, que é o Giovanni, né? Enfim. E é uma cidade que ao mesmo tempo tem o Melo como prefeito e tá aprovando um plano diretor super pró-mercado e tal, que não tá muito preocupado com as minorias nem nada. Algumas perguntas. Posso emendar as perguntas? Aí tu vai respondendo. Cuidado com a falácia de Guichguela, porque daí você perguntando um monte de coisa e eu não sei o que responder. Não, mas é pergunta da tua sim, vivência, tá? Primeiro, pra você, Porto Alegre, é promessa ou decepção? E vou emendar com uma outra pergunta. Tá muito ampla a pergunta. Porque assim, Porto Alegre, você acha que no contexto brasileiro, Porto Alegre, ela pode ser uma vanguarda nessa questão, falando da questão trans especificamente, por ter vereadores, por ter os ambulatórios? A gente sabe que a maioria das cidades não tem ambulatório. Isso. Ou decepção. E eu vou emendar da tua experiência como antes da transição e depois da transição, morando em Porto Alegre, andando em Porto Alegre, vivendo em Porto Alegre, se você teve que mudar a tua vida dentro da cidade, os lugares que você passava, deixou de passar. Enfim, eu quero que tu... Vamos lá. Vamos para a primeira parte, tá? A promessa ou decepção. Como essas perguntas elas acabam sendo muito amplas, a gente precisa pensar da seguinte maneira, tá? A gente ainda, em Porto Alegre, tem uma divisão que a gente consegue dizer assim, a gente consegue ver pessoas mais progressistas e pessoas mais conservadoras e ter ambas representatividades dentro do que seria o nosso parlamento, né? Dentro da nossa Câmara de Vereadores e tal, dentro das assessorias, dentro dos gabinetes. A gente ainda consegue ter isso. Em outros lugares, eu vou dar um exemplo, o cara que eu vou debater, ele é de Vinhedo. Vinhedo não existe isso. Vinhedo não existe isso. Eu olhei toda a Câmara, o cara se elegeu com 900 votos, só para vocês terem ideia, tá? Mas é toda só conservadora a Câmara de Vinhedo. Toda. Não tem nem... Eu morei em Joinville, eram 18 vereadores. Existia uma vereadora de esquerda. Aí esse é o problema. Aqui a gente até tem isso, mas você tem que lembrar que tudo que passa por uma Câmara, por exemplo, ela ainda tem que ser sancionada pelo prefeito posteriormente. Não é uma decisão, simplesmente a Câmara define e pronto, acabou. Tem que ser aprovado. Tem todo um processo que deve ocorrer, tá? Então, por exemplo, se uma pauta é muito progressista, foi aprovada pela Câmara, pode não ser sancionada. E depois tem que passar por outros processos, eventualmente um veto, do veto. Existe uma cota trans no concurso público de Porto Alegre, não sei se você está sabendo. Sim. Sabe, né? Então, mas não foi sancionada pelo Melo, só que o Melo também não vetou. Ele deixou para a Câmara sancionar e a Câmara acabou sancionando. Ok. Então, se há uma abstenção do prefeito, existem prazos para as coisas serem cumpridas e pode ir para a Câmara lá e a Câmara... Então, se a Câmara aprova, não há manifestação do prefeito, tem o prazo, a Câmara aprova de novo. Foi a primeira cidade do Brasil a ter cota trans e até agora a única cidade do Então, mas o que acontece? Por que se consegue isso? Porque aqui ainda há uma distribuição, né? Só que ela é muito frágil, né? A Atena, que é uma das vereadoras, ela não entrou direto. Ela entrou depois, acho que ela era suplente, daí ela entrou... Eu sei que a Natasha entrou direto e a Atena entrou um pouco tempo depois. Eu não me lembro como é que deu a entrada da Atena. E a Atena, ela... Se vai falar que ela é assessora da Atena. Olha, é isso, né? Foi um negócio mais ou menos... Ela não entrou direto na... Dessas eleições? Dessas últimas a gente entrou. Essa foi direto. Entrou porque abriu cadeira, né? Isso, verdade. Verdade. Mais uma cadeira. Verdade. Isso aí. Então, tipo, neste caso, nós tivemos 2 vereadoras trans, e vale lembrar que a Atena não era do partido que ela está agora, ela era de outro partido, e nesse outro partido não se conseguia, apesar da propaganda que se vê, não se conseguia vaga efetiva para pessoas trans para os cargos eletivos, até porque é um partido que está bem alinhado com os interesses do prefeito hoje em dia, né? O que me surpreende muito. Pode falar o nome?
No partido? É. PDT? PDT. Claro que pode. Que agora está aqui, que agora o PT resolveu apoiar a Juliana Brizola para governadora. Mas e aí vem, talvez a maioria não lembre, mas tu já estava aqui nos anos 80? Não. Não, tá. Então talvez só eu lembre. O PDT era um partido extremamente forte no Rio Grande do Sul, nos anos 80, até entrar o governador Alceu Colares, e aí eles destruírem o estado. Ele criou um negócio chamado calendário rotativo, para quem talvez não sabe o que é isso. Não existiam vagas suficientes no ensino fundamental para todo mundo, e aí eles criaram um sistema que a criança estudava 6 meses, entrava de férias, aí entrava uma nova turma para estudar 6 meses, entrava de férias, aí entrava uma nova turma para estudar 6 meses, entrava de férias, e aí aquela primeira turma entrava agora. Então, para tu concluir o primeiro... pior que o leite, isso aí. Para tu concluir o primeiro ano, tu levava 2 anos. Para tu concluir o segundo ano, mais 2. Então, tu concluía 1 ano de estudo a cada 2 anos, né? Então, tu imagina o horror que foi isso, né? E a administração do Alceu Colares foi desastrosa, e depois disso o PDT nunca mais conseguiu ter força política. E o PT teve uma hegemonia durante muito tempo. Por causa do PDT. Uhum. Porque o PDT se derrubou dentro do Rio Grande do Sul. Mas foi curioso porque a esquerda ela continuou, só que buscaram outro partido. Se fosse hoje, ia ser um partido do PL, alguma Não, coisa mas, assim. mas, gente, quando eu fui da polícia, era o PSDB, como é que era o nome dela? Meu Deus. A governadora? É. É Ieda. Ieda. Ieda Cruzes, né? Gente, vocês tinham que ver manifestação de professor na frente da catedral, eu lá, policial, e tomei cuspida no capacete e dizer: ô, prof, tu acha que eu quero estar aqui? Falando sério. Falando sério. Tipo, eu fui mandado estar aqui. Eu sou, tipo, eu tenho que cumprir ordem. Diferente de ti, que tu tem uma... Policial não pode fazer greve, gente. Eu tinha que cumprir ordem. E aí o professor se revoltava com o policial, que na verdade o policial, ele é basicamente um trabalhador... Você acha que existe um problema em relação à esquerda versus policiais agora em Não, mas é isso que eu quero chegar. O policial, ele é um trabalhador que é usado pelo Estado contra outros trabalhadores. A defesa da polícia hoje, ela não é do povo, ela é do patrimônio. Né? Vocês veem, aconteceu agora, São Paulo, gente, a viatura bateu num casal, a viatura bateu o espelho num casal, o policial parou para xingar esse casal, a policial desceu da viatura, foi para cima da mulher deste casal, segundo a policial, ela teria dado um tapa nela e a policial matou essa mulher. Eu soube disso. Por um tapa, gente. Um tapa. Então veja, o policial bateu nas pessoas com a viatura, disse que a culpa era das pessoas, desceu da viatura e matou uma cidadã. Por que eu trouxe este exemplo? Porque a polícia está tão acostumada a defender o patrimônio que ela parou de dar valor a certas vidas. Então uma vida periférica, uma vida trans não vale nada. Se torna muito descartável, sabe? Então assim, respondendo se Porto Alegre é uma promessa, uma decepção. Tá, vamos para Porto Alegre. Depende do que nós estamos falando, e ela é uma decepção em muitas coisas. Basta a gente ver que até a Natasha lá na Câmara, ela foi pedida para ela ser investigada, acho que pela Comissão de Ética, pela Nádia lá. Sim. Comandante Nádia. Comandante do quê, minha criatura? Tu é vereadora, tu não comanda uma porra nenhuma, porque foi comandante de alguma coisa na brigada, tu acha que tu leva o título pro resto da vida? Tu estava comandante. Então tu não é mais comandante, teu nome é Nádia e tu é uma vereadora. Então vereadora Nádia, ponto. Mas ela acha lá que ela é comandante de tudo. Então a gente tem hoje um conflito muito grande dentro do município de Porto Alegre, e isso se estende para o Rio Grande do Sul como um todo, de uma ala conservadora e muito violenta, que entende que qualquer reivindicação social, ela é uma violência, né? Então, se eu estou lutando por um direito de pessoas trans, violência. Se eu estou não aceitando transfobia, violência. Temos o caso que aconteceu ontem, em que uma deputada federal disse que usaria a Lei Maria da Penha, olha a burrice, gente, desculpa, eu vou ter que falar burrice mesmo.
a Lei Maria da Penha, caso a Erika Hilton fosse pra cima dela. Eu vi. Gente, isso. a Lei Maria da Penha é para relações afetivas, gente. Tem que ter relação doméstica. A menos que a deputada esteja transando com a Erika Hilton, não tem. Não, e ela falou vir pra cima, porque a Erika, ela é muito combativa no discurso. Eu nunca vi a Erika agredir ninguém. Então. E ela já usou, só pra cometer transfobia. Foi só pra cometer E aí transfobia. usaria a Lei Maria da Penha. Ou seja, uma deputada federal não sabe em que condição a Lei Maria da Penha é usada. Então, os nossos vereadores não sabem a legislação do município, não sabem os limites das suas funções. Então, para mim, eu estou eu vou usar o termo até do canal que eu participei, o Spectrum, estamos na zona neutra, em que nós estamos só vendo o embate acontecer assim, ó, e a gente só consegue mudar isso votando. Por 4 anos, gente, a gente não tem poder nenhum. Vocês conseguem tirar agora um vereador lá? Não consegue, gente. Por 4 anos a gente só vê isso aqui, ó. Então nós estamos na zona neutra e nós só somos vítimas ou beneficiários do que é decidido lá. Então, Porto Alegre hoje é um campo de batalha em que a gente não sabe quem vai sair vencedor. Algumas vitórias estão sendo para um campo mais progressista, outras vitórias estão sendo para um campo mais conservador. O fato de nós termos um governador gay melhora alguma coisa para a comunidade LGBT? Porra nenhuma. Porra nenhuma. O cara, inclusive, quando se elegeu a primeira vez, quando ele entrou na política, ninguém sabia que ele era gay. Ele começou a usar isso recentemente para tentar, eu vou comunicar com a comunidade LGBT. Não comunica, meu querido. Não comunica. Não comunica. Muita gente. É o pequeno. Por isso que eu falei que não adianta ser. Você tem que primeiro ter um letramento na questão. E segundo, se a estrutura te esmagar, não adianta. Igual o policial. O policial, a maioria é negro. A maioria é pobre. Mas a estrutura esmaga que o cara vira reacionário, porque a estrutura esmaga ele, a doutrinação esmaga ele. Só a segunda pergunta sobre a minha transição, muito rápido. Eu tive que mudar todo o meu estilo de vida no momento que eu fui transicionar. Porque, gente, eu usava muito ônibus, eu usava muito, eu andava em ambientes públicos que são perigosos para mulheres trans, para pessoas que se apresentam não sendo como homens, né? O homem, ele tem uma segurança enorme, assim, tipo, mais do que ele se preocupa se ele sair de noite, eles vão roubar o celular dele, assim, ele não tem que se preocupar se ele vai tomar uma surra porque ele é homem ou se ele vai sofrer uma violência sexual porque ele é homem. São coisas que não passam na cabeça dele, mas na cabeça de uma mulher, de uma pessoa trans, isso passa, né? Então passou na minha cabeça uma das primeiras coisas que eu fiz foi comprar um carro para não precisar mais estar nesses ambientes, e foi difícil para mim comprar esse carro. Eu planejei comprar o carro anos antes da minha transição e eu iniciei pagando anos antes da minha transição para que daí quando eu transicionasse eu ter dinheiro para tu já estava planejando a transição. E tu hoje, tu consegue, por exemplo, andar a pé, para, sei lá, fazer uma coisa básica. Sei lá, ir no mercado, no mercadinho ali da esquina. Você pega transporte público? Não pego transporte público. O que você acha que aconteceria se você fizesse isso? Já aconteceu. Uma vez eu voltei eu fiz uma cirurgia em São Paulo e eu precisei usar transporte público porque no aeroporto o horário que eu cheguei não parecia não ter Uber, né? Mas daí tem aquele ônibus que anda a madrugada toda. Parecia que todo mundo no ônibus só tinha olhos pra mim. Gente, eu tava sentada num canto assim, ó, e eu nunca vi tanta cabeça me olhando toda hora. Tá, eu tinha feito uma cirurgia, então eu tava com faixa, mas tu olha 1, 2 vezes e tu para, né? Aconteceu e acabou. Não, eu passei 40 minutos mais ou menos com um ônibus cheio de trabalhador, porque era todo trabalhador que trabalha nesses horários mais complicados. Me olhando. E eu dizendo assim, e olhando feio, né? Essa que é a questão. Tu tem o olhar julgando, do julgamento, né? De curiosidade. E aí tu não né? sabe como. Se alguém decidisse vir pra cima de mim ali ou falar alguma coisa, o que eu faria? Então, em uma situação muito específica, em que não houve uma violência física, eu já estava sendo muito observado. A chance é que, quanto mais eu estiver nesses ambientes públicos, especialmente sendo uma pessoa militante que é perseguida, é que mais cedo ou mais tarde eu vou cruzar por alguém que me odeia tanto que isso vai acontecer.
e me odeia como a militante que eu sou, mas eventualmente pode ser uma pessoa que simplesmente olha pra mim e vai falar uma merda pra mim, e vai dar alguma coisa. Então eu não uso transporte público, gente. Assim, ou eu tô num Uber, ou eu tô no meu carro, porque eu acho muito arriscado pra uma pessoa trans, acho muito arriscado pra uma mulher, e aí eu não tô falando só de mim como mulher trans, tô falando de mulheres em geral, ou qualquer pessoa que tenha uma expressão de gênero fora do padrão cis heteronormativo. Eu acho muito perigoso o transporte público, mas é o que a gente tem. Eu tenho o privilégio de não precisar usar. Sim, mas se você não tivesse transicionado, você não precisaria ter comprado. Você faria seus roteiros normalmente. Eu usei o ônibus a vida inteira. Eu parei de usar o ônibus quando eu transicionei. O cartório, vamos supor, você foi no cartório resolver o negócio. Também espaços públicos que você precisa ir. Hospital, sei lá, cartório. Não, aí eu não tenho problema, mas eu vou com o meu carro. Mas aí quando você chega lá, você nota, olhar uma certa... Não. Aí vem um outro questionamento, tá? Eu vivo uma situação hoje muito privilegiada, tá? Por causa do meu trabalho e tal. Então quando eu chego nos lugares, parece que as pessoas já percebem o jeito que tu chega, né? Então eu já chego sabendo o que eu fui fazer, eu sou muito assertiva nas coisas que eu falo. Tu não chega encolhida. Eu não chego encolhida. Então não dá tempo da pessoa sentir... Esses dias eu fui buscar um atendimento de emergência no Moinhos, começou a demorar demais, aí o cara me falou, não, vai demorar mais 1 hora porque eu tô em troca de plantão. Eu digo, pode tirar minha pulseira e eu vou embora. A maioria das pessoas em sociedade hoje tem vergonha de se posicionar dessa maneira, né? Eu sou uma pessoa trans. Uma pessoa trans, ela ficaria encolhida numa situação da... Putz, tá demorando. A maioria, a gente no começo da transição, a gente quer ser invisível. Eu não, eu sou muito assertiva nas coisas que eu falo. Então isso impede que no ambiente público as pessoas falem alguma coisa pra mim. Gente, eu não lembro a última... mentira, eu lembro sim. A última vez que alguém falou alguma coisa sobre o meu gênero foi em 2018, mais ou menos, quando eu fui num Habib's comprar lanche. Aí a pessoa começou a falar da minha voz, começou a me tratar no masculino. Aí eu fiz assim, moça, pera só um pouquinho. Aí eu engrossei a minha voz pra caramba, como ela era antes da transição. E aí eu falei grosso com ela, porque ela me tratou no masculino, né? E aí eu falei grosso no sentido de tipo, se tu acha que aquela minha voz é masculina, essa aqui que era a minha voz masculina. Aí ela, tu me desculpa. Porque, tipo, não é que eu quis ser agressiva com ela, mas eu quis criar uma situação tipo, amiga, não julga a voz da pessoa. Eu, por exemplo, eu não consigo ter uma voz que eu gostaria de ter porque eu tenho uma calcificação na garganta. Alguém aqui consegue ver que eu tenho uma calcificação na garganta? Ninguém consegue ver. Ninguém é obrigado a ter voz de... Não, mas mesmo que eu quisesse, é fisiologicamente impossível de eu ter essa voz, porque eu tenho uma calcificação na garganta. Eu poderia mexer nas pregas vocais, mas é uma outra cirurgia que tem que ser feita. Daí é outra história. Mas eu não consigo, ao natural, simplesmente ter a voz. Então, tipo, tu vai julgar minha voz? Beleza. Mas se tu for fazer um julgamento que me constranja, eu vou devolver o constrangimento. Sim, devolva. Mas não que eu quero... A minha intenção não é te constranger de cara, é simplesmente vamos devolver. E também não absorver você. Mas falando na questão do ambiente urbano de Porto Alegre, eu não acho seguro, nem para mulher, nem para pessoas dissidentes de gênero de alguma maneira, nem para pessoas que fujam de uma norma em relação à sua expressão de gênero. Eu só acho seguro para homem, na sua maioria branco, porque o preto vai ser abordado pela polícia, então vai sofrer uma outra espécie de violência, mas eu acho... E você acha que no Brasil tem algum outro lugar em que é seguro para dissidente de gênero, sobretudo? Então, existem cidades muito mais, que eu digo, não são remotas, mas são cidades mais do interior, que não tem uma vibe tão conservadora, em que as pessoas elas não estão nem aí pra ti. Então eu vou dar um exemplo, eu tenho um casal de amigas que são de Marau, né? Quem quiser vir fazer pergunta, já fica aqui que pra filmar, aí tem que vir aqui, pode ser? Não, pode falar, mas fala perto pelo menos do celular. Pra sair alto. Isso. Mas eu tenho esse casal de amigas que são da cidade de Marau, né? E eu fui numa festa de aniversário lá e muitas pessoas LGBTs na festa e tal, elas são lésbicas, uma dentista super conhecida na cidade, outra influenciadora digital e tal.
E sabe aquela cidade que, tipo, cagou pra o que tu é? Marau, o nome? Eu pra mim, oi? Não, Marau é aqui no interior. É 4 horas de dirigir, né? São 280 É porque quilômetros. tem cidades do interior que são ultra conservadoras, Exato, né? exato. Mas Marau é meio cagou pra ti, entendeu? Cagou, assim, E eu acho que a gente tinha que viver numa sociedade que, assim, tu não tem que te importar com o gênero das outras pessoas, tá ligado? Tu não precisa bater palma. Não quero apoiar. Não atrapalhe, então é só isso, entendeu? A minha questão é muito do discurso cristão. Porque eu não concordo. Continua não concordando lá na igreja, cara. Tá tudo bem. Eu não quero que case na minha igreja. Eu também não quero. Pode ficar tranquilo. Também não quero. Eu quero só que se eu quiser fazer meu casamento perante o Estado, tu não me impeça. Tu vai me impedir? Não vou me impedir. Tu concorda com quem quer me impedir? Eu não me importo. Então tu concorda. Se tu acha que aquela pessoa tem o direito de tirar o meu direito de casar e tu não vai fazer nada contra isso, então tu vai deixar acontecer. Eu faço a analogia do copo de vidro, porque eu não fazer. Eu tenho a da granada, mas a do copo de vidro é mais saudável. Se eu pegar um copo de vidro aqui e eu começar a empurrar, eu tô empurrando, vai cair, tá? Tu tá comigo, assim. Tu acha que aquele copo de vidro não deve ser quebrado. Vai voar caco pra todo lado, vai machucar alguém e tal. Tu pode botar, né, a tua mão e fazer uma força contrária para impedir que aquilo ocorra, né? O objetivo final é que ninguém mais queira derrubar copos de vidro, né? Mas no primeiro momento tu só, não, para com isso aí que vai machucar outras pessoas. Tu pode ser a favor da quebra do copo de vidro e botar a mão atrás da minha e jogar. Meus gatos são sempre a favor dessa quebrar, vamos derrubar tudo. Ou tu pode não fazer nada, te omitir. Quando tu te omite a essa minha ação, vai mudar o resultado? O copo vai quebrar, né? Então, quando tu te omite, tu concorda com essa ação de maneira indireta, porque vai cair igual. Então, tu tem a posição de lutar contra, de estar a favor daquilo, ou de te omitir. Quando tu te omite, a ação sempre vai acontecer. Então, tu acabou indiretamente concordando com aquela ação. Eu queria te perguntar sobre os debates, não necessariamente sobre os debates, mas tu comentou que está fazendo vários debates. Eu queria entender um pouco mais por quê, como tu chegou até isso. E aí, antes, a Pamela tinha te perguntado sobre usar coisas científicas, temas científicos dentro desses debates. E aí eu queria te perguntar se eles funcionam, funciona isso como argumento? E uma última pergunta também dentro dos debates, como é ser uma pessoa trans no debate? Tá, vamos por partes, tá? Primeira coisa, como eu nasci nos anos 80, não existia ninguém que eu consegui olhar como uma representação do que eu percebia de mim muito cedo. Em 86 eu já tinha... Por que eu gostava mais da She-Ra do que do He-Man? Não sei. Hoje eu sei, né? Mas enfim. Mas por que eu gostava daquela mulher fortuna e tal? Aí não gostava do cara musculoso. Não achava legal. Não sei. Por que eu gostava mais da Sarah do Cavalo de Fogo? Por que eu gostava mais da Changeman rosa do que do Changeman vermelho? Mas, sabe? Só que eu sempre, quando eu ganhava meus presentes, eu ganhava a roupa do Changeman vermelho, se alguém me desse. Ou eu ganhava a espadinha do He-Man. Ou não sei, sabe? Quando alguém vinha dar esses presentes era isso. Então, como eu nunca tive na minha vida alguém que me representasse de alguma maneira, e eu vi que ao longo dos anos, toda vez que a gente teve alguém que me representasse, era sempre um discurso muito emocional e muito vazio de conteúdo. E aí eu digo pra vocês, gente, não existe discurso emocional que convença uma pessoa que o teu emocional, né, seja relevante. Se o meu emocional para aquela pessoa não é relevante, se eu falar para ela, mas o Brasil é o país que mais mata pessoas trans no mundo, ela cagou para isso, né? Então, o meu objetivo, ao entrar no ambiente de debate, foi tirar do aspecto emocional a conversa. E eu vou ser sincera para vocês, gente, eu preciso, pessoalmente falando, eu preciso de mais gente que faça isso, tá? Porque eu tô falando de verdade, assim, eu não conheço, e aí eu vou estender às pessoas trans da mídia hoje,
nenhuma pessoa trans que debata da forma que eu debato, com ciência, com legislação, porque isso demanda, gente, são centenas de horas de estudo por ano, não é pouca coisa, é todo ano centenas de horas de estudo, para além das tuas atividades. Muita coisa que tu queria fazer, tu não faz. Eu não faço. Que tu tá estudando. Eu queria estar fazendo francês, eu queria estar fazendo alemão, eu queria aprender a tocar guitarra, eu queria aprender a tocar piano. Na hora que eu tenho para fazer isso, eu estou estudando. E tipo assim, para vocês que estão no ambiente acadêmico, estudar é uma obrigação para chegar no fim de algo, né? Concluir algo. Agora imagina algo que nunca tem conclusão. Tu está sempre estudando e não conclui, ele nunca conclui. A única coisa que tu conclui é, eu concluí a leitura de um artigo, eu concluí a leitura de uma pesquisa, eu concluí a leitura de um anuário de violência, eu concluí a leitura de... Mas tu nunca conclui nada, efetivamente. Mas serve como mecanismo para tu levar para dentro do debate. E aí eu vou falar da seguinte maneira. Eu vejo, por exemplo, a Natasha, a Atena, a Érica, a Felipa Brunelli, eu tô falando só das mulheres A Salabé, trans. Então, só das mulheres trans da política. Todas elas debatem no âmbito político, de forma política. Posso ser sincera? Isso não convence ninguém do espectro oposto. Se a pessoa já não concorda contigo... Fala só para convertido, esquece, tá falando só para dentro da tua bolha. Não, eu lembro, até que, por exemplo, a minha sogra, ela é uma mulher cis, ela é uma mulher conservadora, de certa forma, assim, mais eleitoralmente do que nas ideias dela, né? E ela criticou, falou da Erika Hilton, falou, olha, eu gosto da Erika Hilton, mas ela fez uma fala que me agrediu, porque ela disse pessoas que gestam, e ela, tipo, desconsiderou que quem gesta é uma mulher, e assim, eu me senti agredida como uma mulher. E ela tem uma nora trans que ela sempre aceitou. Tu contestou esse ponto dela ou não? Eu tentei. Tá, mas alguém aqui sabe qual foi a fala? Sim, e eu expliquei pra ela, eu falo, olha, ela não disse isso, ela não estava excluindo as mulheres, ela estava incluindo. Não. Não foi isso? Alguém sabe a frase completa que ela falou? A frase completa. Eu não sei a frase, mas um colega meu do trabalho levantou esse tópico e eu falei, mas é que mulheres são pessoas também. Não, tudo bem, mas sim, foi o que eu falei pra minha isso. sogra. Meninas, mulheres Isso! e pessoas que já... A fala da Erika Hilton inteira era uma discussão sobre violência sexual, tá? Eu uso os termos aqui. A fala dela era que precisamos, então, falar da proteção de mulheres, meninas e pessoas que gestam. Então ela dividiu as mulheres das meninas, até porque existem mulheres que não gestam. Meninas não deveriam gestar, mas a gente sabe que a maioria dos casos de violência sexual no Brasil são contra meninas. E pessoas que gestam. Então, no discurso dela, ela incluiu pessoas para além da mulher que gestam. E não substituiu mulheres como pessoas que gestam. Sim. Mas vocês viram o poder que existe, a manipulação do discurso? Pessoas que gestam, sim. Ela estava falando porque uma deputada federal contestou ela de quem gesta é mulher. Aí ela falou, pessoas que gestam sim, queira a senhora ou não, porque para além da identidade mulher existem pessoas que gestam. Então veja que num ambiente mais progressista como o nosso, aqui da nossa conversa, só uma pessoa sabia a fala completa. Veja, nem nós, se nós não formos atrás, sabemos. Olha como é fácil. É que é muito ataque. A gente, tudo usam contra nós. Mas pera lá. A gente tem que estar bem armado. Você perguntou como eu fui parar nesse ambiente, né? Por isso. Se eu não estou nesse ambiente, como é que eu ia saber que era essa a frase? Se vocês não estão num ambiente que eu estou, de debate, né? Como é que vocês iam saber que é essa frase? Vocês teriam que ir atrás. Agora, se eu já fui atrás, já pesquisei, já fiz um vídeo, já publiquei, e tu pode consumir esse conteúdo de uma forma fácil? Ah, mas a frase foi essa? Não é mais simples? Mais simples, né? Porque não dá para estar todo mundo nesse ambiente que eu tô. Nunca vai ter esse espaço, né? Então eu caí nesse ambiente justamente porque não existe uma representação dentro desse ambiente que trabalha ciência e
a realidade dos fatos, né? Então, tipo, a gente precisa tirar o discurso emocional e sendo bem sincera, tá? Quando a pessoa se opõe pela ignorância dela, tu tem que humilhar a pessoa pelo conhecimento, mostrando que tudo que ela tá falando é merda, mas não dizendo, tu tá falando merda. Não, peraí, na realidade aconteceu isso aqui, ó. Eu vi o teu debate, já até antigo, com o Lucas Pavanato. Antigo. E tu, assim, destruiu. Tanto que ele nem fala desse debate. Ele só fala de um ponto lá, mas ele fala meio assim. Ele tirou 2 cortes e que ele ainda teve que manipular os cortes. Mas é maravilhoso. E você sabe que na comunidade trans, a maioria das pessoas te conhece por aquele vídeo trans de direita versus trans de esquerda. Não é por esses outros. Não. E aí o que acontece? Entra nesses ambientes para tu enfrentar pessoas abjetas, mas não comunicar com elas. Tu comunica com o público dela. Tu precisa entender que estar nesse ambiente é para comunicar com o público delas e não com elas. Furar a bolha. Porque eu nunca vou ter acesso ao público do Lucas Pavanato se eu não debater com o Lucas Pavanato. Eu nunca vou ter acesso ao público da comandante Nádia se eu não debater com a comandante Nádia. Agora me põe num debate com a comandante Nádia, parte do público dela vai começar a refletir. Mas espera aí, o que ela está apresentando faz no mínimo sentido. vai incomodar, né? Entende? Bom, gente, eu tenho um cara que era bolsonarista, que ele participou do canal Spectrum. Bruno, né? Bolsonarista de direita contra a direita anti-Bolsonaro. Olha o debate. Direita pró e anti-Bolsonaro, né? Mas é tudo direita. E o cara hoje se converteu para a esquerda. Por quê? Porque eu debati com ele uma vez, mas eu conversei com ele muitas vezes depois disso. Dizendo, cara, tu não vai sustentar esse personagem. Porque o personagem, uma hora cai. O próprio Lucas Pavanato, gente, o canal Spectrum já me falou, ele é um na frente da câmera e outro fora da câmera. Tu acha que o Nicolas é assim também? Não, tu já tentou debater com o Eu Nicolas? já debati com o Nicolas. Já? Já, e Ana acompanhou. E como é que foi? Essa eu não vi. Eles são muito burros, gente. O meme do Caetano. Alguém pode... Acho que acabou a memória. Quem quer... você levanta só pra saber Mas quem quer fazer a pergunta. eu tenho que responder só uma última como é ser parte. trans nesses ambientes. Isso, como é ser trans nesses ambientes. Obrigada. É saber que tu vai ser invalidada do momento que tu senta ao momento que tu sai e ter o estômago pra ignorar isso e ficar só... Por isso que eu digo que tem que sair do debate emocional. Por isso que quando a Erika Hilton tá no parlamento, ela diz, a senhora que me desrespeita, que não sei o quê. Isso não leva a absolutamente nada. Porque as pessoas do espectro oposto ao dela, quando ouvirem isso, vão continuar se opondo a ela. Tá se vitimizando, é mimimi. E aí uma estratégia minha de debate é toda vez que eu falo alguma coisa e que o cara se altera, eu digo, tá mano, tá chorando agora? Tá se vitimizando agora? Eu inverto o jogo pra eles, entende? Então, assim, eu uso as próprias armas deles pra mostrar que eles... Mas eu acho que quando a Erika Hilton tem esse tipo de fala, eu acho que, emocional, eu acho que é mais pra instigar a militância Tá errado. do que pra Tá falar... errado, porque mas pra instigar a militância já tá instigada. Quem que a gente precisa trabalhar? Tem muitos que usam o termo a Dona Maria e o Seu João. Vocês já ouviram isso? É a Dona Maria e o Seu João que eu tenho que conversar. Sim. Eu não preciso te converter. Eu não tenho trabalho em te converter, eu não tenho trabalho em te converter. Não tenho trabalho. A gente já está conversando na mesma frequência. Mas se eu conversar para a frequência da militância com quem não é da militância, esquece, gente. Por isso que eu te perguntei na hora do ambulatório trans, lá, se eu fosse uma criança de quinta série, você vê como é difícil simplificar a explicação para uma coisa simples. E eu fiz pedagogia na faculdade, eu fiz geografia, mas na faculdade a gente tem... Exato, mas veja como é difícil trazer um assunto mais complexo para a simplicidade, né? Então a gente precisa entender o seguinte, a gente aqui dentro desse nosso ambiente, a gente comunica para pessoas que comunicam normalmente na mesma frequência que a gente. Legal. A gente precisa ter a capacidade de comunicar para a frequência fora dessa nossa. E para comunicar para a frequência fora dessa nossa, tu tem que descobrir novas formas de comunicação. Então não adianta eu falar com a ala progressista, começar a usar dialeto pajubá com a comunidade trans e achar que eu vou conseguir conversar com a Dona Maria e o Seu João. Não vai rolar. Posso te fazer uma pergunta um pouco polêmica, rapidinho? Faça.
Linguagem neutra. Como é que entra nisso aí? Não sei, tipo, quando você vai no McDonald's e você faz o seu pedido lá, você espera que as pessoas façam uma comunicação em linguagem neutra com você? Não. Não? Vocês perceberam o que eu fiz? Eu usei algum pronome masculino ou feminino na minha fala? Eu acabei de te provar que linguagem neutra a gente usa todos os dias. Entendi. Porque a linguagem neutra, o pronome neutro, ele só ocorre em terceira pessoa, do plural ou do singular. Não existe a possibilidade de haver comunicação direta em pronome neutro, porque linguagem neutra a gente usa todos os dias. Quando tu vai comer um lanche, tu pede um lanche. Qual é o gênero de tu? Qual é o gênero de você? Vocês perceberam que é um mito a linguagem neutra? Linguagem neutra a gente comunica absolutamente todos os dias. E tu não precisa falar nem elo. Nada? Eu não usei nada contigo agora. É. Se Se tu não souber usar, não tem problema, só fala sem precisar usar. Eu te dei uma resposta sem te responder, só fazendo um estudo de caso aqui com todo mundo. Só uma pequena demonstração. A gente não precisou em nenhum momento usar pronomes de terceira pessoa na nossa comunicação. A nossa comunicação ela não ocorre em terceira pessoa. Quando que ela vai ocorrer? Se alguém aqui usar pronome neutro e eu estiver falando contigo sobre esta pessoa, Aí você vai usar. aí tu viu? Ele disse que estava indo para a universidade porque tinha uma prova de geografia hoje. Nossa, que difícil. Porque isso virou um puta espantalho, né? É direto. Virou um puta espantalho essa história. Eles querem proibir, já proibiram na prefeitura de Porto Alegre, já. Mas em tudo. O uso da linguagem neutra nos documentos. Em tudo. Mas aí eu pergunto pra vocês, alguém já tinha pensado por essa perspectiva? É isso que eu acabei de fazer aqui. Vocês veem como a gente quer defender, né? A gente às vezes quer defender. Não tem o que defender, galera. Não tem o que defender. Tu quer que as pessoas não comuniquem mais com a linguagem do gaúcho? Gente, eu já fiz um teste num debate e disse, olha só, me explica o que é dar uma peixada na lomba. Todo mundo entendeu aqui, né? Todo mundo entendeu. Fala pro paulista o que é dar uma peixada na lomba. Ele não sabe o que é dar uma peixada na lomba. Eu também não entendi. Tipo. Porque eu não sou tá, mas tu sabe, falando sério, não? Não, pior que não. É uma colisão entre dois veículos numa ladeira. Eu entendi, pra mim lomba é um quebra-mola, que aqui no sul fala quebra-mola. Não. Né? Lomba. Isso é lombada. Ah, tá. Aqui, lá em Joinville falam lomba, tudo igual. Lomba pra nós é uma ladeira, é uma clive ou declive, isso é uma lomba. Então a lomba do Pinheiro era uma ladeira que dava no Pinheiro. A lomba do Pinheiro é literalmente uma clive, sobe, vai subindo, vai subindo, vai subindo. É. Eu posso abrir mais perguntas? Claro. Vamos lá? Claro. Quem quer fazer primeiro, se decide. Segundo. É democrática aí. Eu tenho um pequeno relato depois da pergunta. Tá. Eu, no início desse ano, eu descobri o Transenem, por acaso, né? E eu incentivei meu namorado aí, tá? Porque até então ele não tinha perspectiva de futuro nenhum. Foi entrando no Transenem que ele viu pessoas formadas, que ele viu pessoas inteligentes e também trans, que ele descobriu que existe essa possibilidade. Então eu queria saber, o que tu acha que é o primeiro passo que nós, como alunos, a gente deve fazer para que a parte da cota das cotas tenha a porcentagem para trans? Era o que a gente conversou aqui antes, um pouquinho mais cedo, que foi o seguinte. A gente estava falando do currículo stricto sensu, né? A gente estava falando de mestrado, doutorado, a gente estava falando dessas coisas, que eles te levam muito para uma área específica do conhecimento, né? Então, por exemplo, quando alguém diz que é doutor em geografia, ele é doutor em algum assunto da geografia. Quando alguém é doutor em psicologia, ele é doutor em algum assunto da psicologia, não da psicologia como um todo, não um doutor da geografia como um todo, não é isso, né? Então, quando a gente tem, por exemplo, uma reitora, que ela é especializada em um assunto específico, é física, né? A gente tem que entender que, assim como aqui ninguém abriu a Constituição Federal para ler, ou a lei de cotas, ou a arguição de descumprimento de princípio fundamental, ela também não fez isso.
Então, o jeito de chegar à reitora para justificar a existência de cotas é pegar o princípio constitucional do artigo 3º, incisos 3 e 4, pegar a autonomia da universidade prevista no artigo 207 da Constituição, pegar a lei de cotas e mostrar como as cotas são distribuídas dentro de universidades federais e pegar a arguição de descumprimento de princípio fundamental e mostrar que cotas trans são consideradas constitucionais pelo Supremo Tribunal Federal. Portanto, a administração da universidade tem a autonomia de decidir sobre a existência de cotas trans dentro já das cotas sociais que já existem na universidade. Obrigatoriamente, né? A gente já sabe que, a menos que vocês me digam que não tem as cotas sociais pela lei de cotas na... Não, tem, toda, tá. é obrigatório. É obrigatório, que é lei, né? É. Se vocês pensassem que não tinha essa... Então, quando ela diz, tem que abrir novas vagas. Não tem que abrir novas vagas. Tem que pegar as vagas dentro dos 50% que já existem das cotas sociais e destinar 1 a 3%. Normalmente isso vai se converter em uma vaga por curso, tá, gente? Não mais do que isso. Para pessoas trans. Então, o jeito não adianta levar para o emocional. Leva a lei, leva a Constituição, leva a decisão da STF, leva a informação da lei de cotas e tá aqui, ó. Qual é a nossa ideia? Que todos os cursos tenham pelo menos uma vaga, porque isso daí encaixaria entre 1 e 3%. Alguns cursos vai superar o número, né? Porque um curso que tem 40 vagas só, quando tu destina uma vaga, a gente já superou 1%, né? Fora que a lei de cotas, se eu não me engano, ela também tem por estado, né? Percentual de negros por estado da federação. E no IBGE, eu trabalhei no censo e era um horror. Por quê? Eu fui agente censitária. E no treinamento que a gente teve que passar para os licenciadores, dizia sexo, tudo no IBGE é sexo, e tinha no slide dizia, entre parênteses, apenas o sexo, perguntar o sexo biológico. Né? Isso era o governo Bolsonaro, mas eu acho que mudou muito agora. Não tem estatística oficial do IBGE sobre nós. Não. E aí isso dificulta na hora de distribuir. Não, mas aí a gente vai... A USP e a Unesp já publicaram um estudo em 2019, se não me engano. Eu posso estar errada na data, tá? Ou foi 2022. A gente já leu tanto estudo que às vezes lembrar todas as datas de publicação é complicado, tá? Em que, pela amostragem que eles tiveram, se estima que a população LGBT do Brasil seja 12%. E que a população trans do Brasil, aí incluindo pessoas trans não binárias, seja 3%. Né? Então, a gente tem já um estudo que faz um levantamento estatístico, né, da proporção. Então, por exemplo, se tu vai ter cotas trans, a referência que tu tem que usar seu IBGE não faz. O estudo. E só para constar, gente, talvez vocês, não é a área de vocês, imagina, mas quando alguém diz assim, qual é o teu sexo biológico? A minha resposta para a pessoa é, qual deles? Porque o sexo biológico, gente, caso alguém não saiba, ele é dividido, isso, livro básico de graduação de biologia, tá? Sexo cromossômico, sexo gonadal e sexo anatômico. E eles normalmente estão em harmonia, mas muitas vezes não estão. Então, por exemplo, uma pessoa, ela pode ser XX, ela pode ter uma vagina, mas só o terço final da vagina. Então, na anatomia dela, ela já não teria útero, não teria ovários, não teria nada. Então, pra você ver, né? Uma coisa boa. Mas então, só concluindo pra ti, vai com os dispositivos legais que amparam a decisão. Se vai argumentar, não argumenta no emocional. Não argumenta, mas a universidade tal tem. Não. Eu dei o exemplo da banca aqui para as pessoas que já participaram de banca. Se tu for para uma banca de avaliação de um TCC, alguma coisa, e o teu trabalho, as tuas justificativas forem emocionais para os seus argumentos, tu tira 0 no teu trabalho. Então, monografia vai para o espaço. Lá tu tem que evidenciar, tu tem que citar fonte, tu não pode, nada pode partir da tua cabeça, né? Tu tem que citar quem falou, onde falou, qual publicação, qual data, tem que estar referenciado na tua monografia. Por que quando tu vai fazer uma exigência para a reitora, tu não vai fazer isso também?
Ela tá acostumada com isso? Não, aí Então faça isso. tem que ainda mais na física, né? Joana. Primeiro, Michele, obrigada. Obrigada pela tua vida, pela tua existência, pelo teu tempo, pela tua disposição em se expor, né? Faz um trabalho extremamente necessário e de muita coragem. Então, muito obrigado. Obrigado.